No ano de 218 a.C., o mundo romano estava prestes a mergulhar em uma das maiores provações de sua história, a Segunda Guerra Púnica, com o general cartaginês Aníbal Barca marchando rumo à Itália, após cruzar os Alpes com seus exércitos e elefantes de guerra. A atenção do Senado romano estava voltada para o sul e para a Espanha. No entanto, uma ameaça inesperada surgiu dentro das próprias fronteiras italianas. Os povos gauleses da Gália Cisalpina, insatisfeito com a expansão romana e desejos de vingança, os boios e seus aliados se levantaram em revolta e lançaram um cerco contra a cidade de Mutina, uma importante colônia romana no norte da península. Esse episódio, muitas vezes ofuscado pelos feitos de Aníbal, representou um abalo significativo no controle romano da região e teve implicações profundas para o desenrolar da guerra. O cerco de Mutina não foi apenas um ataque isolado, foi um sinal de que os alicerces do poder romano estavam sendo testados por todos os lados, de fora e de dentro. Durante os anos anteriores, Roma havia expandido significativamente seu controle sobre parte do norte da Península Itálica. Após décadas de guerra contra os gauleses celtas, especialmente os senones, boios e insubres, os romanos haviam fundado importantes colônias para consolidar seu domínio. Entre elas, destacavam-se Placência e Mutina, erguidas com o propósito de romanizar e controlar a região. No entanto, a memória da dominação romana estava longe de ser aceita pacificamente pelos povos celtas. Para os boios, em particular, a fundação de colônias sobre suas terras ancestrais era um insulto, uma ferida aberta que jamais fecharia. O descontentamento estava grande e a movimentação de tropas romanas rumo à Espanha e ao sul da Itália ofereceu a oportunidade perfeita para agir. A chegada de Aníbal ao norte dos Alpes inflamou ainda mais os ânimos. Os gauleses o viam como um possível libertador, um inimigo comum de Roma. Muitos clãs e tribos celtas começaram a se mobilizar, seja para lutar ao lado dos cartagineses, ou seja para aproveitar a fragilidade momentânea de Roma. A cidade de Mutina, hoje localizada onde está Módena, foi fundada como colônia latina em 183 a.C., mas a época dos eventos narrados aqui era um importante entreposto romano e símbolo da presença romana em território gaulês. Seu papel era tanto estratégico quanto simbólico, guardava o acesso às planícies do Pó e impunha o domínio romano sobre os povos locais. Mas a posição de Mutina era também precária, isolada em meio a território apenas parcialmente pacificados, cercada por campos e florestas onde os gauleses ainda conservavam poder. A cidade era um alvo vulnerável diante de uma revolta bem coordenada. Foi assim que em 218, os boios, com o apoio de outras tribos hostis, decidiram cercar Mutina. A rebelião começou de forma fulminante. Os colonos romanos e latinos que ali viviam se viram subitamente encurralados. A cidade, embora fortificada, não estava preparada para um cerco prolongado. As tropas regulares eram poucas e grande parte dos soldados veteranos havia sido enviada para reforçar outras frentes da guerra contra Cartago. O cerco de Mutina foi marcado pela brutalidade característica dos confrontos entre romanos e gauleses. Os boios cercaram a cidade com rapidez, cortaram todas as rotas de suprimento e bloquearam as estradas que levavam ao sul. Dentro das muralhas, os habitantes enfrentavam crescente escassez de comida, água potável e segurança. A tensão era constante. Relatos sugerem que, em meio ao desespero, os cidadãos chegaram a improvisar defesas internas e até treinar civis para o combate. Em resposta, Roma organizou uma força de socorro liderada por dois pretores, Lúcio Manilo Vulsão e Caio Átilio Serrano, que marcharam ao norte para levantar o cerco. Mas os gauleses, conhecedores do terreno, prepararam emboscadas nas florestas próximas e interceptaram os reforços antes que pudessem chegar à cidade. A batalha que se seguiu foi um desastre para Roma. As forças de socorro foram derrotadas e os dois pretores acabaram
capturados, um golpe humilhante que provocou choque no Senado. A cidade agora, sem esperança de alívio, foi tomada. Os gauleses saquearam Mutina, mataram ou escravizaram muitos de seus habitantes e incendiaram parte da colônia. A vitória celta foi avassaladora. A queda de Mutina representou um golpe simbólico e estratégico. Roma, que se via como o senhor do norte da península, teve de encarar a realidade de que seu controle da Gália Cisalpina estava longe de ser absoluto. O Senado, alarmado, compreendeu que a rebelião gaulesa era mais do que um levante local, era uma ameaça coordenada, possivelmente incentivada por Cartago. Decidido a restaurar a ordem e punir os responsáveis, o Senado convocou reforços adicionais para a região. O cônsul Públio Cornélio Cipião, que havia sido enviado inicialmente para combater Aníbal na Espanha, agora teve de redirecionar suas ações e preparar-se para enfrentar a crise no norte da Itália. No entanto, o tempo corria contra Roma. Aníbal havia atravessado os Alpes com parte significativa de seu exército e, ao saber da revolta gaulesa e da queda de Mutina, viu uma excelente oportunidade de se aliar às tribos cisalpinas contra os romanos. Muitos clãs gauleses, vendo em Aníbal um libertador, ofereceram homens, suprimentos e cavalaria. A guerra em solo italiano tornava-se ainda mais complexa. O cerco e a queda de Mutina marcaram o início de uma nova fase da Segunda Guerra Púnica. A partir daquele momento, Roma não enfrentava apenas uma ameaça externa trazida pelos cartagineses, mas também uma rebelião interna, alimentada por anos de ressentimento dos povos gauleses. A destruição de Mutina mostrou a vulnerabilidade de Roma e acendeu o alerta de que o norte da Itália poderia se tornar um novo campo de batalha. Roma reagiria com força, mas os desafios se acumulavam. Os gauleses não estavam satisfeitos, eles queriam mais, e seu próximo alvo estava claro: a cidade de Placência, outra colônia romana estabelecida nas terras celtas. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!